Olá pessoal, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique, e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema bastante sério e preocupante, que são serviços que vêm sendo oferecidos na internet e por vários outros meios de comunicação para tratamento de transtornos graves, sofrimentos psíquicos de natureza complexa e que muitos supostos profissionais vêm prometendo e se comprometendo a tratar em poucas sessões, inclusive dando número de sessão. Tratamos tal transtorno em 3, 4 sessões. Já vi absurdos de pessoas falando de transtornos extremamente graves e complexos e se comprometendo a curá-los em 2 sessões. Primeiro, quando se fala de transtorno psíquico, de sofrimento psíquico, como depressão, transtorno bipolar, entre tantos outros existentes, surtos esquizofrênicos, existem inclusive pessoas se comprometendo a curar surto esquizofrênico, e eu me refiro a surto porque a esquizofrenia em si é entendida pela psicanálise, que é a vertente teórica que eu sigo, como uma estrutura e não necessariamente como uma doença. Portanto, o surto sim é uma descompensação dessa estrutura, mas a estrutura em si não é um problema quando sob controle do sujeito. E qual que é a gravidade desses comprometimentos e dessas falsas promessas feitas por esses supostos profissionais? A primeira questão, qualquer um que prometa curar em determinado número de sessões alguém de um sofrimento psíquico é irresponsável e mentiroso. E isso eu posso afirmar com plena convicção teórica e lógica. Ninguém pode prometer cura para sofrimento psíquico, menos ainda prometer cura em tantas sessões ou em tantos atendimentos. Por quê? Primeiro, o fator básico e simples. A cura de um sofrimento psíquico não passa apenas pelo crivo do profissional que está atendendo o paciente. Passa também pelo desejo do próprio paciente de ser curado e de se curar. Então, se o paciente não se implica no tratamento, você pode tratar ele por quanto tempo for, você não vai conseguir nenhuma efetividade. E é justamente por isso que na psicologia uma das primeiras preocupações é justamente implicar a pessoa no seu processo terapêutico. Porque sem a implicação dela, você nem mesmo vai ter qualquer resultado do teu trabalho. Como então você pode se comprometer a curar uma pessoa em tantas sessões se você nem sabe de antemão se ela vai se implicar no tratamento que você vai propor para ela? A outra questão e outro aspecto é que todos esses transtornos normalmente passam por múltiplos fatores. Não são transtornos que surgem de um único motivo. Então tem muitas vezes uma questão que já se avalia de aspectos genéticos, tem toda uma questão de condição de vida, de condição social, de condição familiar, de condição emocional, de maturidade emocional, de maturidade intelectual. Existem vários fatores atravessando muitos desses transtornos, muitos desses sofrimentos psíquicos. O que significa que qualquer um se comprometer a tratar sozinho e curar sozinho uma pessoa que sofra de algum desses transtornos, novamente é completamente irresponsável e a pessoa demonstra claramente o quanto ela é incompetente e despreparada para falar sobre esse assunto. Porque nenhum bom profissional acha que pode fazer um trabalho dessa natureza de complexidade sozinho. Os bons psicólogos, quando vão atender uma pessoa em grande sofrimento psíquico, vão sim solicitar ajuda de um psiquiatra para estar medicamentando a pessoa. Por mais que a psicologia tenha severas críticas ao medicamento, ter críticas não significa não usar e dizer não serve para nada. Significa que nós não queremos, em hipótese alguma, que um paciente se torne dependente da medicação, que se acredite que esse paciente vai precisar usar a medicação para o resto da vida.
Nem sempre. Muitas vezes nós precisamos, em determinadas situações da medicação, como um controle inicial, como uma forma de que o sujeito possa ser tratado. Afinal, de nada adianta eu discutir com a pessoa a implicação dela na própria vida dela, se naquele momento tudo que ela mais quer é tirar a vida dela. Ela não quer saber da vida dela. Como que eu vou discutir a implicação dessa pessoa na vida dela em uma condição como essa? Eu preciso muitas vezes do auxílio de um medicamento para que essa pessoa se estabilize o mínimo para que eu possa tratar ela. E aí entra também o risco de você estabilizar esse mínimo com o medicamento sem o acompanhamento psicológico. Porque muitas vezes uma das coisas que a gente diz na psicologia é que às vezes a pessoa ela está tão mal, ela está tão depressiva que isso chega a protegê-la, porque ela está depressiva a tal nível que ela não tem energia e vontade de cometer suicídio. Ela tá tão mal que ela não tem nem mesmo força para tirar a própria vida. E aí, quando você estabiliza ela um mínimo e dá um pouco de força a ela, sem fazer o acompanhamento terapêutico adequado, você corre o risco de dar justamente para essa pessoa força o suficiente para que ela vá lá e cometa suicídio. E é por isso que nenhum profissional deve trabalhar esse tipo de sofrimento e transtorno de maneira sozinha, e menos ainda prometendo cura em 1, 2 ou quantas sessões for. Porque passa por múltiplos profissionais, você precisa do auxílio do psiquiatra para um controle com medicamento, você precisa do auxílio de um educador físico para trazer novos hábitos saudáveis para essa pessoa no dia a dia dela. Você precisa passar por um nutrólogo, um nutricionista para trazer uma alimentação adequada para essa pessoa, porque é uma das primeiras questões assim de complicação de saúde em casos de depressão, em outros casos, é justamente que a pessoa ela perde o controle sobre a alimentação dela e ela começa a se alimentar com coisas extremamente danosas à saúde dela e deixa de consumir vários alimentos que são necessários para a estabilidade da saúde dela. Você precisa do auxílio de diversos profissionais para estar fazendo um tratamento adequado em casos de transtornos complexos, de sofrimentos psíquicos de alta complexidade. Portanto, qualquer um que se comprometa a tratá-los em determinado número de sessões e, pior, de maneira solitária, sem o auxílio de outros profissionais, está sendo irresponsável e literalmente está colocando a vida de pessoas em risco. Não é uma força de expressão, é literal. Se você consegue ajudar a pessoa a ganhar um pouco de força e um pouco de energia sem auxiliar ela com o tratamento e o acompanhamento adequado, muitas vezes você está dando para a pessoa justamente a oportunidade de cometer suicídio, que talvez se ela continuasse tão mal quanto estava não faria. E é por isso que todo bom profissional, principalmente da área da psicologia, quando vai tratar qualquer um desses transtornos ou sofrimentos psíquicos graves, vai considerar vários fatores, vai não apenas tentar eliminar sintoma do paciente, mas sim trabalhar com o paciente, qual é o seu entendimento a respeito da sua própria vida e a sua implicação na sua melhora. Vai estar fazendo um acompanhamento sério, sem falsas promessas, sem prometer uma cura que todo bom profissional sabe que não depende exclusivamente dele. Um exemplo claro disso é, por exemplo, as pessoas que surtam de estrutura esquizofrênica e que surtam, tem um surto esquizofrênico, e aí você vai averiguar, na maior parte das vezes, o que acontece. Essa pessoa ela não está sem acompanhamento, sem tratamento. O que aconteceu é que ela deixou de tomar o medicamento. Então aí você percebe que mesmo uma coisa extremamente mecânica, que poderíamos dizer, e que poderia ser considerada de uma natureza mais simples, como o consumo do medicamento para uma estabilidade, não ocorre sem a implicação do sujeito. E é muito mais comum do que vocês pensam o sujeito parar com o tratamento medicamentoso. Ou porque
Muitas vezes a pessoa quer ingerir bebida alcoólica e o medicamento não permite isso, então a pessoa acaba parando porque sabe que ela vai ter sérios problemas se ela tomar bebida alcoólica junto com o medicamento, ou porque o medicamento muitas vezes produz certos efeitos colaterais, como impotência sexual, e aí a pessoa para de tomar porque prefere a satisfação sexual sua ou muitas vezes de um parceiro, de uma parceira, do que o tratamento medicamentoso. Então tudo isso demonstra o quanto mesmo algo que parece simples como a ingestão do medicamento, se não sofrer um acompanhamento adequado e não tiver implicação do sujeito, não vai produzir o efeito esperado. Então como pode alguém achar que consegue prometer e se comprometer a em 2, 3 sessões tratar sofrimentos de natureza altamente complexa? Isso é completamente irresponsável e está colocando sim a vida de pessoas em risco. E não podemos aceitar com naturalidade que pessoas brinquem com as emoções, com os sentimentos, com o psiquismo alheio dessa maneira. É preciso uma responsabilidade, é preciso uma noção da seriedade que se está falando quando estamos tratando de transtorno bipolar, de surto esquizofrênico, de depressão, de tantos outros sofrimentos que são de natureza gravíssima e que não podem ser tratados como se fosse algo simples que se resolve em 1, 2 encontros com algumas técnicas completamente duvidosas, sem grande comprovação científica, sem grandes estudos a respeito. É preciso termos muita cautela com isso. E é preciso que as pessoas comecem a entender qual é o trabalho da psicologia e qual é a seriedade implicada e necessária em um tratamento psicológico. É isso. Espero que tenham aproveitado este conteúdo. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei nos nossos vídeos e áudios e até um próximo.